Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Saudações amigos da Sofis TV, eu sou Marcelo Fernandes e vou trazer para vocês aqui alguns números importantíssimos entre Santos e News Old Boys e Santos versus Argentinos. Vamos lá, senhores, terça-feira nós temos aí um jogo importantíssimo aí, né? E temos aí alguns números históricos para serem lembrados e comemorados. Alguns sim, outros não, né? Porque nem tudo são flores na história do Santos Futebol Clube. Então vamos lá, senhores, vamos lá. O jogo de terça-feira é o jogo de número 830 internacional na história do Santos, não é? Vou dizer aqui para vocês exatamente, né? Desde o dia 19 de janeiro de 1917, quando o Santos disputou sua primeira partida internacional contra um adversário estrangeiro, no caso foi o Dublin, do Uruguai, né? O primeiro jogo do Santos contra um adversário argentino foi no dia 24 de abril de 1929. O Santos venceu o poderoso Barracas da Argentina por 1-0. Né? Então, ao longo da história, nós temos aí o primeiro confronto aí entre Santos versus Argentinos em 1929. Quase aí 100 anos aí de embates colossais contra os nossos vizinhos argentinos, não é? Então vamos lá, senhores. O próximo dado que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, né? O Santos enfrentou 103 adversários sul-americanos, né, ao longo da história, né? E foram 380 jogos, 212 vitórias, 80 empates e 88 derrotas, né, contra os adversários sul-americanos ao longo da história. Né? Contra os argentinos, nós temos aí números favoráveis. Né? Temos aí 117, temos aí 25 adversários argentinos, né, ao longo da história. 117 jogos, 62 vitórias, 24 empates e 31 derrotas. Né? Nós temos aí quase o dobro de vitórias do que derrotas contra eles, né? Apesar de que o último resultado não foi tão favorável para nós, né? Na Sul-Americana, o que nós temos aqui, amigos? Nós temos aqui 39 jogos, 38 jogos até o momento, 12 vitórias do Santos, 15 empates, 11 derrotas, 40 gols pró e 37 gols contra. Não é? Na Vila Belmiro, temos aqui números interessantes, né? O primeiro jogo internacional da Vila Belmiro foi no dia 19 de janeiro de 1917 contra o Dublin do Uruguai. Né? Desde esse dia, né? Desde o dia 19 de janeiro de 1917, o Santos disputou em seu estádio 125 jogos internacionais, não é? Com 79 vitórias, 24 empates, 22 derrotas, 265 gols pró, 120 gols contra. Não é? A última vez que o Santos perdeu para um clube em Vila Belmiro, um clube estrangeiro na Vila Belmiro, foi para o Barcelona do Equador em 2021, não é? No dia 24 de abril de 2021. Né? O último clube argentino que venceu o Santos em Vila Belmiro, né, foi o Independiente de Buenos Aires no dia 8 de setembro de 1994. Né? Então temos aí quase 30 anos de tabu aí contra os argentinos em Vila Belmiro. Né? É muito tempo, né? São muitos anos. Contra os argentinos, nós vamos aí. Esse será o jogo de número 118, né? O Santos já atuou 117 vezes contra os clubes argentinos, né? Foram 62 vitórias, 25 empates, 31 derrotas, 219 gols pró, 158 gols contra. Os argentinos em Vila Belmiro, como eu havia dito, o primeiro foi o Barracas em 24 de abril de 1929, onde o Santos ganhou, né?
O último argentino que pisou em Vila Belmiro foi o Banfield, o ano passado, no dia 24 de abril, foi um empate de 1-1, não é? E nós vamos aí em 28 jogos, né? Esse vai ser o 29º jogo, né, contra o Nils, né? Em 28 jogos na Vila, nós tivemos aí 20 vitórias contra os argentinos, 3 empates, 5 derrotas, 54 gols pró e 28 gols contra, senhores. O que nós temos mais aqui, né? Contra o Nils, vale lembrar que o Santos aí fez 5 jogos contra o Newell's Old Boys, né? O primeiro jogo foi no dia 10 de março de 1956. O Santos venceu por 4-2 na Vila Belmiro, né? E o jogo mais importante desses dois clubes aí foi no dia 29 de março de 1956, quando o Santos venceu por 5-2 o Newell's Old Boys em São Paulo, no Pacaembu, vencendo o torneio internacional Roberto Gomes Pedrosa, vencendo o seu primeiro título internacional, né? Vale lembrar que o troféu A Deusa Alada, né, que o Santos venceu nesse jogo aí, esteve durante muito tempo na Vila Belmiro, esteve lá não perdido, né? Esteve lá de maneira oculta, né? Sem o seu devido valor e sem o seu devido reconhecimento, né? E o sofista José Roberto Brandi, um grande especialista em troféus do Santos, né? Ele teve a missão de descobrir esse troféu no meio de tantos outros, né? Identificá-lo e dar o devido reconhecimento e valor que esse troféu merece, né? O nosso Brandi aí marcou um golaço aí quando ele tirou esse troféu aí das sombras, né, da penumbra e trouxe esse troféu aí para as vitrines do Memorial das Conquistas, onde é o lugar de destaque que ela tem que ficar, né? A Deusa Alada, um troféu lindíssimo aí que o Santos venceu, o primeiro título internacional do Santos em 1956, não é? No Pacaembu, um torneio internacional, né? Eram clubes de São Paulo contra o Boca Juniors, o Newell's Old Boys e o Nacional de Montevidéu, né? E o Santos venceu essa fase internacional, né? Contra os seus adversários do Trio de Ferro e contra esses 3 internacionais aí, não é? Bom, falando sobre os argentinos, a gente não pode deixar de falar também, né, de um jogo importantíssimo que aconteceu no 23 de maio de 68, né? Uma derrota do Santos para o Boca Juniors em Vila Belmiro, um amistoso, né, onde o Santos pela primeira vez em uma partida oficial usou as estrelas douradas em seu uniforme, né? A gente não pode esquecer de maneira nenhuma isso, né? Então, pessoal, somente no final dos anos 80 aí que o Santos voltou a fazer amistosos aí contra os argentinos, né? Enfrentou o Racing no dia 3 de março de 88, né? E encerrou um jejum aí de jogos, né? Nós não temos vídeos desse confronto, né? E também teve no dia 4 de outubro de 89, teve um jogo polêmico aí, onde o Santos perdeu para o Independiente, né? Em 4 de outubro de 89, pela Supercopa da Libertadores, né? O Independiente visitando a Vila para um confronto, né? O Alfaro Moreno abriu o placar aos 11 minutos. E o Insua aumentou aos 37, né, do primeiro tempo. O Ditinho diminuiu aos 40 do segundo tempo. Em um dos lances mais violentos aí da história da Vila Belmiro, né? O zagueiro Monzon derrubou o Juari e em seguida pisa sua barriga com chuteiras de travas de ferro, né? Dá para ver o desespero dos atletas, né? O Paulinho McLaren parece sentir a dor dele, né? O árbitro gesticula para prestar atendimento, o Jorginho Putinati reclama, o Ditinho que estava no lance sai atordoado, César Ferreira vem chegando assustado, né? A nota do jornal que saiu no dia 6 de outubro pelo tardio encerramento do jogo estampou a seguinte manchete, né? Juari foi pisado no peito por Monzon e sofreu uma cirurgia plástica. E Davi Cortez levou 10 pontos no supercílio, depois de um choque com um argentino, né? E uma Vila completamente enlamaçada, né? O Santos venceu por 1-0 no dia 8 de 9 de 94. O Santos venceu o Independiente 1-0, né? Pela Supercopa da Libertadores. Né? Esse time do Independiente na época era um time encardido, né? O Suriaga jogava nesse time aí, era o ídolo do Independiente de 94, né? No ano seguinte, o Independiente, apesar de Edinho pegar 2 pênaltis, o Santos não passou para a fase seguinte.
né? Foi um 2-2 e 3-2 nos pênaltis, né, pela Supercopa. Em 97, apenas 921 torcedores viram então o campeão do Rio São Paulo bater o River, né? O primeiro gol do jogo foi do volante Helder em um chute da intermediária. O River Plate de Sorin e Francescoli, que terminou como campeão da Supercopa de 97 contra o São Paulo, caiu na Vila por 2-1. Né? O Burgos parecia o Gianluca Pagliuca em 94, depois do chute do volante Mauro Silva. Bateu na trave e voltou na mão do goleiro. Brasil! O Barelli empatou para o River, o Macedo deu números finais. Né? No 22 de outubro de 97, Santos 2, River 1 pela Supercopa. Né? 6 dias depois, o Racing, né? No dia 28 de 10 de 97, Santos 3-2 contra o Racing na Vila Belmiro. Pela Supercopa da Libertadores. Em 98 fizemos a primeira final da Copa Comebol na Vila. O Santos venceu por 1-0 com um gol de cabeça de Claudio Miro, o Rosário Central. Né? No 7 de outubro de 98, 1-0 Santos contra o Rosário Central pela Copa Comebol. O primeiro jogo contra equipes argentinas pela Sul-Americana aconteceu em 2006. Né? Em 11 de outubro de 2006, o Santos venceu o São Lourenço por 1-0 na Vila Belmiro, né? Não importa quantos argentinos enfrentem o Santos na Vila Belmiro, nem mesmo se o Messi jogar um dia no Templo Sagrado, porque o maior da Argentina de todos os tempos visitou a casa de Pelé em 98. De férias no Brasil para passar o carnaval, Maradona foi convidado pelo amigo Marcoletti a conhecer a vila mais famosa do mundo. Na época se especulou que ele estava negociando com o Peixe, assim como em 95, mas segundo o próprio Marcoletti, informou que não passou de especulação, já que El Pibe sequer foi recepcionado pelo presidente Samir. Né? A imprensa chegou até a levar a possibilidade para o Leão, que rejeitou a oferta, mas que seria interessante o Maradona ter vestido a camisa do Pelé. Seriam os dois de todos os tempos, né? Dois dos maiores jogadores da história do futebol, né? Que vestiriam aí a camisa 10 do Santos caso o Maradona tivesse acertado com o Santos nessa época. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos, saudações, boa sorte para nós e que o Santos vença e que os deuses possam colocar o Santos aí de volta aos trilhos nessa competição que tem se mostrado muito complicada nesse ano. Grande abraço a todos, saudações, até a próxima.